Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp. Então cliquem aqui na descrição do vídeo e façam parte do grupo, que lá tem relatos por escrito e brinde rolando toda semana. Brindes como camisas como essa aqui no caso é manga curta, e também tem essa aqui que é manga longa, as camisas do canal Elite Oculta. E também rola sorteio de livros de lobisomem e de vampiros, né, livros sobrenaturais. Esse aqui é um exemplo de livro, mas tem diversos livros que são sorteados, e lembrando que todos os livros vão autografados pelo Fael. E no grupo também tem muitos relatos que não podem ser contados aqui no YouTube. As vagas são limitadas, então caso você não consiga entrar no grupo, me chame no meu WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo. E para participar do grupo, tem uma taxa mensal de R$10 que pode ser paga por Pix ou boleto. E quem for membro do grupo pode sempre estar me chamando no meu WhatsApp privado para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E lembrando que essa taxa de R$10 é obrigatória para fazer parte do grupo. E também eu quero pedir para toda a Alcateia se inscreverem no canal do meu irmão, o canal Depois da Meia-Noite. No canal Depois da Meia-Noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E por último, eu quero que todos se inscrevam no canal do meu amigo Osias. O canal dele se chama Relatos Sobrenaturais. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias. E lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então se liguem galera, porque quem não se inscreveu nos canais, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas. E agora, bora pro relato. Olá, boa noite a todos. Eu não vou revelar o meu nome e não vou revelar o nome de ninguém neste relato, e nem o local. Direi apenas o estado e a cidade onde aconteceu tudo, que foi em Minas Gerais, em Governador Valadares. Bem, todos os nomes que darei aqui são nomes fictícios, e eu não vou revelar o nome de ninguém. Bem, eu sou uma travesti até os dias de hoje. Eu tenho 37 anos, e quando tudo ocorreu eu tinha 29 anos. Isso ocorreu em 2015, em janeiro. Eu estava para fazer 30. E isso tudo há 7 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Desde os meus 12 anos de idade, eu já sabia que era homossexual e comecei a minha transição com os meus 15 anos. E fico feliz por ter tido pais que sempre me aceitaram e me apoiaram. E assim foi. E quando eu fiz os meus 17 anos, eu concluí os meus estudos e logo com 18, eu comecei a profissão de garota de programa. Eu comecei nas esquinas. Eu encontrei uma mulher que também era trans e ela se tornou a minha melhor amiga. E nós duas estávamos passando por momentos muito bons. Estávamos juntando o nosso dinheirinho e aos poucos e tal, eu e a Gabriela nos tornamos tão amigas de uma tal forma que ninguém nesse mundo entenderia aquela amizade que nunca se viu nem entre mãe e filha, nem mesmo entre duas irmãs de sangue. Eu ia para a casa dela e ela ia na minha. Contávamos os nossos segredos uma para a outra, e isso tudo durou de 1 a 1 ano e meio. Eu não me recordo bem. Até que chegou uma mulher, também, que era garota de programa na região local, que vou chamar aqui de Alana. Mas ela era mulher mesmo.
Essa mulher se tornou a minha melhor amiga também, e eu não poderia negar. E todo o afeto que eu tinha pela Gabriela, eu também comecei a ter por Alana. Mas não abandonei a minha melhor amiga Gabriela. Bem, até ela começar a ter crises horríveis de ciúmes, até chegar ao ponto de me bater, e eu simplesmente dizia todas as vezes que eu não era propriedade de ninguém. Eu mando na minha própria vida. Foi aí que a amizade entre eu e a Gabi logo terminou. Eu continuei com a Alana e a Gabriela seguiu o rumo dela. Bem, o tempo foi passando e a amizade entre a Alana e eu foi só aumentando mais e mais. Eu estava estudando técnico de farmácia para ser atendente e eu pagava com o dinheiro dos meus programas, e a Alana estava cursando logística. Éramos assim, contávamos tudo uma para a outra, e por aí foi. Daí, eu fiz um programa com um rapaz lindo. Ele era moreno, tinha os cabelos lisos. Logicamente, ele era descendente indígena, e estava na cara que ele era bem forte, mas não forte de malhar, forte natural, sabe? Ele era muito largo, tinha 1,87 de altura, mas não tinha barriga saliente. Ele era perfeito aos meus olhos, e durante a relação sexual que eu e aquele rapaz tivemos, foi algo tão diferente que eu senti, e começou assim. Ele, durante o meu período do programa, me chamou e disse que queria um programa comigo. Eu falei o valor, tudo certinho, então fomos. E foi algo tão estranho, eu não entendi. Eu sentia um cheiro tão gostoso, me apaixonei enquanto ele me beijava, me acariciava, e durante a relação sexual eu tive muitas crises prazerosas, coisa maravilhosa. E foi algo diferente que eu nunca tinha sentido antes. E ele também me disse que gostou muito e que ele não era gay, mas ele queria ter mais vezes comigo. E foi assim. Tivemos a segunda vez, a terceira, e ele foi mais profundo. Ele me levou para um motel e passamos o dia inteiro. Tivemos muitas relações sexuais, mas claro que não foi o dia inteiro. O dia resumiu em carinho, conversa, assistir filmes, beijos, abraços, carinhos, etc. E aí terminamos e pronto. Passou uns tempos e ele me pediu em namoro, e eu lógico que aceitei. Ele sempre dizia que me admirava muito, e eu era um garoto trabalhador, e ele sempre me chamava no masculino, eu não entendo porquê. Ele dizia também que eu era inteligente e ficava feliz pelo curso que eu estava fazendo. Ele era dentista, estava cursando biomedicina, que trabalha do pescoço para baixo. Ele dizia que a gente se combinava tanto, que eu estava crescendo na vida e ele também. Ele dizia que queria alguém assim do lado dele, alguém que cresce junto com ele. Ele era um pouco afeminado, mas era bem pouco, bem mesmo. Mas era o jeitinho que eu o amava. Bem, o tempo foi passando e eu fui sendo feliz com o meu namorado lindo e a minha melhor amiga, Alana, os meus pais, e enfim, estava tudo normal. Até que um dia, a Alana chegou em mim e me mostrou uma mensagem que ela recebeu no Facebook. Uma mensagem de um fake dizendo: "Deixe a minha melhor amiga em paz ou sofrerá as consequências." E colocou uma imagem de um lobo, mas em desenho. Ela não entendeu nada. E eu nem liguei. Eu mandei ela bloquear e segui em frente. Mas ela continuou recebendo essas mensagens em vários fakes. Daí, eu nem conseguia pensar direito nisso. Até que um dia, eu quase caí para trás quando peguei o celular do meu namorado e vi uma notificação no Messenger do Facebook que dizia o seguinte: "Deixe a minha melhor amiga em paz
ou sofrerá as consequências. Ninguém nesse mundo tem noção do choque que eu tomei naquela hora, e eu mesma apaguei e nem deixei ele ver. Naquele momento veio na minha cabeça que isso só poderia ser coisa da Gabriela, que já estava afastada de mim há mais ou menos uns 8 meses, quando isso tudo começou a acontecer. Eu já ia fazer 6 a 7 meses de namoro com meu namorado. Daí eu chamei ela para ter uma conversa e perguntei por que ela estava mandando aquelas mensagens para a minha amiga e para o meu namorado. A única coisa que ela me dizia era que o aviso foi dado. Apenas isso. E eu, furiosa, agredi ela e falei que ela não estragaria a minha vida. E quando eu virei de costas, ela me disse algo que fez as minhas pernas ficarem bambas. Eu vou destruir todos que você ama, enquanto você não me der propriedade para tudo na sua vida. Eu confesso que já cheguei a ter relações com a Gabriela, mas eu nunca cheguei a me apaixonar por ela. Eu achava que era coisa normal de travesti, enfim. Depois disso tudo, eu pensei que poderia ter acontecido dela ter se apaixonado por mim, ou então é apenas um caso de amiga ciumenta mesmo. Eu comecei a ficar com medo. E depois de uma certa noite que eu estava na esquina, onde era o meu trabalho, então eu estava vendo de longe algo bem estranho. Havia alguém atrás de um grande muro e mostrava apenas a metade do corpo e era algo grande. Eu pensei que era uma pessoa até aquele momento. Então, algo chegou na minha frente e deu um grito assustador. Eu vou descrever como era. Ele era gigante, de uns 2,25 m, pois eu tenho um amigo de infância que ele tinha 2,10 m, e não era daquele tamanho. Aquela coisa era enorme, tinha pernas tortas, andava todo desengonçado, era algo que todos chamavam de lobisomem. Porém, tem algo que eu não entendo. Aquilo não tinha 100% de pelos no corpo. Aquilo tinha poucos pelos. Dava para ver perfeitamente a forma humana, mas era totalmente o monstro que chamam por aí de lobisomem. Menos o pelo em todo o corpo. A partir daí, eu parei de trabalhar, pois eu estava com muito medo. Contei ao meu namorado, também contei à minha amiga e falei a todos. Eles diziam que acreditavam em mim, mas dava para ver no rosto e no olhar que não acreditavam coisa nenhuma. Até que um dia, a Alana afirmou ter ouvido batidas na porta dela à noite, batidas que fazia ela gritar de medo. Eu perguntei a ela se ela ouviu o som que dava a parecer que fosse de um monstro, e ela disse que não, que foram apenas batidas. E o meu namorado começou a desconfiar dessa história e disse que deveria ser alguma brincadeira sem graça de algum ex-cliente meu ou da Alana querendo me assustar, fingindo que era um monstro. E realmente, a Alana e eu estávamos até acreditando que poderia ser isso mesmo, e ficamos toda confiante. E isso foi a pior coisa que aconteceu. Até hoje eu me lembro que foi um dia de quarta-feira. Era uma tarde de sol e fazia muito calor. Me lembro como se eu estivesse presenciando tudo aquilo de novo. Naquele dia todos reclamavam do calor na cidade. Passou até na TV sobre o calor que fazia. E naquele dia, o meu namorado amanheceu com uma mensagem no Facebook que dizia assim: "As suas chances acabaram." Daí, eu já fui logo perguntando para a Alana se ela recebeu alguma mensagem de fake e ela disse que sim. Me mandou um print da conversa escrita a mesma coisa, mas era diferente. No da Alana estava escrito: "As suas chances acabaram, docinho." Bem, não damos importância. Seguimos o nosso dia normal, nos nossos cursos,
até que a noite foi chegando e já fomos arrumadas para o trabalho de noite. Ficamos no nosso ponto até às 23h30. Lembro-me que aquele dia nós não tivemos nenhum cliente sequer. E por volta desses horários, começamos a ouvir grunhidos e logo a Alana foi atacada por um bicho. O mesmo monstro que eu vi na outra noite. E foi de uma forma tão rápida que eu nem sei como foi isso. E daí, eu só vi aquela coisa levantando a Alana com as suas garras, todas dentro da barriga da Alana, e a levantou para o alto e a jogou com tudo. Depois pegou o seu corpo e sumiu com ele dali. Eu corri chorando, desesperada, com toda a certeza que eu morreria. Eu nem pensei duas vezes, ao invés de ir para casa, que era a casa do meu namorado. Eu queria me sentir segura e não queria ir dar queixa nenhuma em delegacia, pois se eu ficasse perambulando pela rua, eu poderia ser a próxima. Bem, eu deixaria para dar queixa no outro dia pela manhã, mas quando eu cheguei na casa do meu namorado, eu tive uma surpresa. Eu vi o portão e a porta aberta. Ele morava de aluguel e eu fiquei desesperada e sem saber o que fazer. Daí, eu fui puxada por algo que já estava ali dentro e eu não tinha visto. E me arrastou com tudo pelos cabelos até chegarmos a um certo local totalmente de matagal. E de repente, eu vi algo que me traumatizou até hoje e nunca mais eu serei a mesma. Eu vi o corpo da minha melhor amiga todo estraçalhado, junto com o corpo do meu namorado, que era o amor da minha vida. O meu namorado estava com o pênis todo devorado e os braços desmembrados, e aquele monstro conseguia falar, e ele dizia assim: "Eu te avisei, eu te avisei." E começou a arrancar a minha roupa e começou a introduzir o pênis em mim. Introduzia tão forte, de uma forma grotesca, e começou a ejacular em todo o meu corpo, e disse assim: "Eu sou a Gabriela, e você sempre será a minha travesti, e eu sempre serei a sua loba." E saiu dali. Eu estava totalmente destruída, e aquilo me deixou com as minhas partes íntimas completamente destruídas, e eu não conseguia andar. E eu passei toda a noite caída no chão, do lado dos dois corpos, e com medo daquilo voltar de novo e acabar comigo. Eu passei a noite toda quase que inconsciente, até que amanheceu. E passou um homem e me viu naquele estado. Ele viu os corpos, e daí ele chamou por socorro. E para resumir a história, tudo aquilo deu a ocorrência de que nós três fomos vítimas de estupro e o assassino matou meu namorado e a minha amiga e me deixou viva. Não acreditaram no que eu disse, que eu vi um lobisomem. Polícia apenas dizia que eu estava traumatizada, estava com isso na mente. Eu via o cretino como um monstro. Então, por isso, eu chamava ele de lobisomem. E depois daqueles dias, eu nunca mais vi aquela desgraçada assassina da Gabriela que acabou com a minha vida. Eu me mudei, depois de 25 dias recuperada, para a casa dos meus avós, que fica em outro estado, que eu não vou informar. Eu recebi uma mensagem assim no Facebook: "Te esperarei quanto tempo for preciso. Você um dia vai ter que vir e ver os seus pais. Ah, mas não se preocupe, pois quanto a isso, eles ficarão sãos e salvos, pois eu sempre gostei deles e jamais faria mal algum a eles. Pois eles são pessoas que me tratavam como uma rainha nessa vida. E são eles que eu sempre protegerei. Mas quanto a você, é melhor você vir. Senão, eu vou aparecer aí para termos aquela noite gostosa." Eu fiquei apavorada, passei mal, precisei ficar internada, tive crise de ansiedade
E isso tudo foi depois de um mês que eu tinha saído de Minas Gerais. E depois dessa última mensagem no Facebook, eu nunca mais recebi mais nada. E nunca mais fui perseguida por nada. E isso já tem uns 7 anos. 7 anos que eu não vou ver os meus pais, pois eu tenho muito medo. E eles pedem para vir e eu não aceito, pois eu tenho medo da Gabriela espionar eles e os seguirem e acabar me achando. Eu sempre fico enrolando os meus pais e eles acham que eu abandonei eles. Eles dizem que eu estou com problemas psicológicos depois que perdi a minha amiga e o meu grande amor. Hoje eu trabalho em farmácia, continuo com a minha avó e o meu avô que faleceu de Covid nessa pandemia. Eu terminei o meu curso de farmácia aqui mesmo em São Paulo. Estou trabalhando nessa farmácia há 4 anos. Achei com muito custo esse trabalho, pois como sou travesti, existe um certo preconceito. Hoje eu vivo assim. Trabalho para comer, ajudo a minha avó na despesa. Ela é pensionista do meu avô e diz que não preciso ajudar, mas mesmo assim eu a ajudo. É assim que eu vivo. Vivo por viver e estou sobrevivendo. Perdi o amor da minha vida, a minha melhor amiga, e tudo por causa de um ser humano psicopata. Bem, eu penso na morte dos meus amigos todos os dias, e nem sei como eu tive cabeça para concluir o curso. Vocês até devem estar se perguntando como eu consegui concluir o curso, mas eu nem sei. Eu só sei que eu nunca mais fui a mesma e jamais serei. Eu não quero mais ninguém na minha vida, não tenho amigos, me afasto de todos, não tenho namorado e nunca terei um namorado, pois o único e grande amor da minha vida se foi, e ele foi o único e suficiente para mim. Às vezes, eu sinto vontade de ir de volta para Minas só para me entregar para a Gabriela, acabar comigo de uma vez por todas, pois dessa forma, talvez, eu morra igual a minha Alana e o meu namorado. Bem, este é o meu relato e espero que acreditem, já que todos ao meu redor nunca acreditaram e nunca acreditarão nisso. Boa noite